Olha aqui, eu quero dizer a você o seguinte, eu só vou correr se a Maria do Rosário aparecer. Um forte abraço. Sport Comment. Sport e Comédia, tudo junto. Sport TV bombando em todo o Brasil. Daqui a pouquinho tem troca de passes. Neymar capricha no cruzamento, olha o gol! Gol! Boa noite, gente. Sport Comment na área, começando aí nessa madrugada, dia 13 já, né? Dia 12 para o dia 13 de setembro, para falar da seleção brasileira que venceu o Peru agora há pouco, 1-0, jogando em Lima, gol do Marquinhos. Daqui a pouco o craque Neto vai analisar e o Rogério Ceni também para falar sobre essa vitória da seleção. Mas antes, peço que se inscreva no canal, deixe um like, que Deus abençoe cada um, que Deus derrame bênção sobre cada um de vocês que estão assistindo meu vídeo. Se vocês puderem comentar e interagir também, eu vou agradecer de coração. Vamos falar da seleção então. O Brasil, que teve o primeiro tempo muito abaixo, começou com 2 gols, né? 2 gols que o VAR tirou nosso, né? Era para ser 3, né? Um do Rodrigo e um do Richarlison, de cabeça, no cruzamento do Bruno Guimarães. E aí, o seu juiz, o seu VAR, mais uma vez, leva aquele tempo monstruoso para analisar lance, para analisar linha, desnecessariamente, minha opinião. O Brasil teve os 2 gols mal anulados, aparentemente porque posição legal, tanto no gol do Rodrigo quanto no gol do Richarlison, que o Bruno Guimarães cruza e o Richarlison faz de cabeça. Então o Brasil foi prejudicado em Lima contra o Peru. Mas foi muito pouco que a seleção criou. E um chute do Neymar no gol do goleiro peruano, do Galese, né? Galese que fala. O Peru não chegou no gol do Brasil, não deu trabalho. E o Brasil no segundo tempo fez muito pouco também. O Peru marcando muito bem, não dando espaço para a seleção brasileira. E o Brasil foi fazer o gol no final com o Marquinhos de cabeça. O nosso querido Fernando Diniz não colocou o Wanderson, que eu disse no vídeo anterior, que poderia já ter começado jogando, foi colocar no final, tanto ele quanto o Joelito. E não teve peito, na minha opinião, de tirar o Neymar, que não fez uma grande partida. Foi colocar o Rafael Veiga com 2 minutos para acabar o jogo. Um absurdo dos absurdos. Então, assim, o Brasil não fez um grande jogo. Venceu porque a seleção do Peru não é aquilo que esperávamos. Não foi uma seleção que deu liberdade para o Brasil, marcou muito bem, mas também não criou nenhum perigo para o gol do Ederson. Então, assim, o Peru não é a Bolívia. O Peru com o Paulo Guerreiro não criou nenhum perigo. Uma seleção envelhecida. Tanto que parece que o Peru tem aquele time faz 20 anos. Não consegue ter uns jogadores como a nossa safra, que infelizmente é uma safra que precisa jogar futebol. Aí o seu Fernando Diniz coloca Gabriel Jesus. Para que colocar Gabriel Jesus? Para que convocar o Gabriel Jesus? Gente, para com isso de ser CBF que manda. Convoca aqueles que estão melhores. Futebol é momento e não jogador que está na Europa. Os que estão aqui têm que arrumar os empresários que estão lá e ir para a Europa o mais rápido possível para serem convocados. Porque senão, Tiquinho Soares, você não vai ser convocado. Eduardo, você não vai ser convocado. Marlon Freitas, você não vai ser convocado. Rafael Veiga vai ser convocado porque o Fernando Diniz gosta de você. Mas não joga, não começa jogando, vai jogar no final. Não vai tirar o Neymar, porque o Neymar é a estrela do time. Ele não tem peito para tirar. Então, assim, os jogadores que estão aqui, meu conselho, vão para a Europa o mais rápido possível. Ou vão para a Arábia, que está em mente agora, né? A Arábia está, como se diz, o campeonato árabe está na moda, então
Agora, o que eu acho é o seguinte: o Fernando Diniz bancar Gabriel Jesus é brincadeira. Ele colocou o Martinelli. O Martinelli, nos lances que ele entrou, ele fez mais que o Jesus o jogo todo. E ainda colocou a bola na cabeça do Jesus no segundo tempo. E o Jesus, o que ele fez? Para fora. Jesus é brincadeira. Vou te falar uma coisa: o Gabriel Jesus não é jogador de seleção brasileira. Ele é jogador de clube. Jogador do Arsenal, jogador do Palmeiras. Mas na seleção brasileira ele não podia estar nunca mais. Nem ele, nem o Alisson, nem o Danilo. Mas a CBF quer. Então, se a CBF quer, a gente só assiste porque a gente gosta de futebol. Porque, na verdade, a minha seleção que está aqui não me representa, essa seleção que está aí. Eu gostaria de ver jogadores dos quais estão aqui. Não são os jogadores que estão na Europa. Porque só os que estão lá prestam. E os que estão aqui não. Por quê? Comenta aí, gente, o que vocês acham em relação a isso. Mas para não prorrogar muito esse vídeo, não aumentar muito, vou conversar com o Neto. Boa noite, Neto, tudo bem? O que você viu dessa seleção? Gostou? Achou que o Brasil foi pro gasto essa vitória? Tudo bem, Neto? Boa noite. Boa noite a todos. Diga-se de passagem, eu estou um pouco rouco, que eu estou feliz da vida. A seleção brasileira mais uma vez venceu, diga-se de passagem. E nós estamos com, como é que é, o novo Guardiola, o novo, o técnico do Liverpool lá, o Klopp. Nós estamos também com o Abel Ferreira. Nós estamos com quem? Com quem, Cascão? Com o Ancelotti, que está vindo da Europa para fazer a seleção brasileira ganhar a Copa do Mundo. Nós estamos com a mentira, que diga-se de passagem, o treinador é o Fernando Diniz. 2 Copas Paulista. E aí, nós temos também, diga-se de passagem, ele ganhou o Campeonato Carioca. Tá bem, é bom treinador, hein? Diga-se de passagem, eu joguei com ele no Corinthians. Mas vou falar uma coisa pra você, ele é melhor jogador do que treinador, hein? Foi pro São Paulo, levou de 5 do Inter. E aí, o que nós falamos de um treinador desse? Um treinador tampão, que coloca e convoca quem ele quer. Quem ele quer não, que a CBF quer, diga-se de passagem. Convocou Gabriel Jesus, o grande Gabriel Jesus, que mais uma vez mostrou que veio. Foi em 2 Copas e não fez um gol. E hoje, de novo, o Martinelli entrou e foi melhor que ele. Não que o Jesus, hein? Que Jesus bom é só o que está lá em cima, hein? Diga-se de passagem. Porque esse que está aqui, vou te falar, hein? Perdeu um gol incrível, hein? Até a minha mãe fazia, diga-se de passagem. Os 2 gols que o Brasil teve foram legais, foram prejudicados a seleção brasileira. Mas, a minha opinião é o seguinte: como é que coloca o Veiga no segundo tempo? Deixa ele aqui, não convoca mais. Ô Veiga, se eu sou você, eu não vou mais para a seleção. Para jogar 2 minutos é humilhação, diga-se de passagem. E vocês estão de brincadeira de colocar o Jesus, o grande Gabriel Jesus, que é jogador de clube e não é jogador de seleção. Quantos gols tem o Gabriel Jesus? Quantos gols? Me fala. No Arsenal. Tem muitos. E na seleção? Me fala aí. Quantas Copas do Mundo? Comenta aí, torcedor. Eu quero que vocês comentem. Diga-se de passagem. E aí ele coloca o Wanderson, moleque bom de bola. Diga-se de passagem, no final do jogo. Wanderson, um conselho para você, filho. Não vai mais para a seleção. Porque o titular é o Danilo. Diga-se de passagem. A CBF quer o Danilo titular. Para nós, não vai ganhar a Copa do Mundo. Não vai. Essa seleção brasileira, diga-se de passagem, não ganha a Copa do Mundo. E aí, eu quero ver o nosso querido Fernando Diniz. Não foi o grande Fernando Diniz de tirar o nosso querido Neymar hoje e pôr o Veiga. Não foi homem para tirar. E não é. E não vai tirar. Foi tirar no final do jogo. 2 minutos para acabar o jogo. E o Rafael Veiga jogou o quê? O que ele jogou? Nada. Então é o seguinte, colocou o Joelito no lugar do Bruno Guimarães. Aí o que acontece? O Joelito foi para a área. O Marquinho conseguiu antecipar o zagueiro do Peru no final. Um erro só. Diga-se de passagem. Fora os 2, né? O Brasil não foi beneficiado, foi prejudicado. E aí o gol foi no final, mas não virou nada.
diga-se de passagem. E aí nós temos que crucificar, não, nós temos que elogiar o grande Fernando Diniz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, Cascão. O Fernando Diniz é o melhor treinador do mundo e nós vamos ganhar a Copa do Mundo, diga-se de passagem. Só se Jesus descer aqui na terra, né? Porque o Gabriel Jesus, mamãe, diga-se de passagem. Realmente o Gabriel Jesus é uma decepção. É uma decepção também você levar o Rafael Veiga e colocar no final, né? Ô Rogério, boa noite. Você concorda com tudo que o Neto disse? Gostou da seleção brasileira, Rogério? Boa noite. Boa noite a todos. A seleção brasileira realmente hoje fez um jogo para vencer. Jogou por uma bola, faltou o chute, faltou a finalização, faltou um pouco mais de criação. Teve um chute do Rafinha no segundo tempo, muito pouco, contra uma equipe que realmente jogou para se defender. E a seleção brasileira realmente impôs o ritmo de jogo. Claro que teve um lance, teve 2 gols que foi prejudicado, claramente, mas ainda assim jogou bem. A defesa jogou mais uma vez uma partida muito bem segura. Tanto o Gabriel Magalhães quanto o Marquinhos fizeram um jogo realmente seguro. O Renan Lodge não comprometeu. O Danilo mais uma vez apoiando, mesmo com 35 anos, é um jogador que apoia muito bem. E faltou o Brasil criar um pouco mais, finalizar. Chutar de fora da área eu acho que é importante. Principalmente num jogo contra uma equipe que realmente nunca ganhou do Brasil. Acho que só teve uma vitória em eliminatória. Então acho que o Brasil realmente precisa finalizar mais. Agora, eu acho que é o momento de ter calma. É um trabalho que está começando. É um trabalho que está começando. E vai demorar. Não é por hoje que realmente vencemos por 1-0. O importante é vencer. Eu acho que pode ganhar de 1-0 todo jogo. Se estivermos na frente, é o que importa. É o resultado. Concorda com a análise do Rogério, Neto? Porque eu acho o seguinte, não agradou o jogo do Brasil hoje. Acho que o Brasil realmente fez um primeiro tempo que teve 2 gols mal anulados e teve um chute do Neymar, muito pouco. Segundo tempo, um chute do Rafinha, de fora da área, e o gol do Marquinhos, né? Muito pouco para uma seleção que quer ganhar uma Copa do Mundo. Acho que o trabalho está começando agora, mas vamos e venhamos. Gostei do Gabriel Magalhães, bom zagueiro, jogador do Arsenal, mas não gostei do Gabriel Jesus no jogo. Acho que realmente deixa a desejar. Ô Neto, o que você vê em relação a essa análise do Rogério? Você acha que ele está certo com relação a isso? O trabalho está começando, tem que ter paciência? Tem que ter paciência, diga-se de passagem, porque o Fernando Diniz, eu vou discordar do Rogério. Para mim, não é treinador para a seleção brasileira. Não é treinador e não vai chegar lá. E se chegar, não passa da primeira fase. E não estou torcendo contra. Não estou torcendo contra. Eu acho que é um treinador, não tem experiência nenhuma. O que o Fernando Diniz fez para ser treinador da seleção brasileira? Comenta aí, torcedor. O que ele fez? Diga-se de passar. Ele afundou São Paulo. São Paulo tinha o título brasileiro de 2020 ganho. E ele foi o pior treinador que fez com que o São Paulo perdesse aquele título. Foi responsável. Tomou 5 do Inter no Morumbi. Você lembra disso? Vocês lembram disso? Diga-se de passagem. É treinador do Audax. Nada contra o Audax. Diga-se de passagem. Com todo o respeito ao Audax. Mas não serve para ser treinador da seleção brasileira. Vou discordar do Rogério. Mas, meu irmão, cada um tem a sua opinião. E aí eu lavo as minhas mãos. Diga-se de passagem. Rogério, o que você acha da seleção do jogo contra a Bolívia hoje? Contra a Bolívia tivemos mais profundidade, mais técnica, mais liberdade taticamente. O Rafinha hoje não fez uma grande partida, chutou aquele chute de fora da área. O Rodrigo muito bem marcado. O Rodrigo não foi o Rodrigo do jogo contra a Bolívia. Mas a defesa foi bem, o Ederson não teve nenhum trabalho.
O Renan Lodge hoje precisava ir um pouco mais de profundidade. O Bruno Guimarães, apesar do Brasil não ter feito um grande jogo, participou do segundo gol. É um jogador que estava participando e o Neymar foi muito abaixo. Você acha que o Brasil hoje, Rogério, não teve aquela liberdade do jogo contra a seleção da Bolívia? O que precisa para a seleção realmente ter mais velocidade contra seleções que jogam fechadas? Hoje a seleção do Peru realmente jogou para se defender. Não criaram nada, não tiveram nenhuma posse de bola. O Brasil realmente conseguiu se fechar e não deu espaço para a equipe. Tanto que o Peru, bola, era só a bola no Guerreiro e no Carrilho. E o Peru realmente não conseguiu incomodar. Tanto que a seleção peruana não teve aquele lance de perigo nenhum, se você for ver. Agora o que falta ao Brasil realmente é a profundidade. É aquele jogo de achar um espaço, de realmente criar, de tentar pôr uma bola, colocar a bola na rede. Então, se não chutar de fora da área, realmente vai ser difícil. Não é só triangular, tem que chutar de fora da área. Principalmente porque tem que surpreender o adversário. Eu acho que isso é o fundamental de um time, de uma seleção. Então, faltou isso hoje. O que teve contra a Bolívia, não teve hoje. A seleção peruana se propôs a marcar, se propôs a se defender muito bem. Tomou um gol numa falha absurda na defesa do Peru. Mas foi um lance. E o Brasil realmente teve 2 gols mal anulados, que eu acho que realmente deveria ter sido revisto, e não foi. Foi muito mal, o VAR anulou 6 minutos de jogo por causa disso. Então, mais uma vez, o VAR prejudicou a seleção. Eu acho que o VAR não tem necessidade nenhuma. Não tem necessidade nenhuma. Se fosse benéfico, eu acho que não precisaria demorar o tanto de tempo que o cidadão demora para analisar um lance. Um lance que realmente é muito fácil de você olhar e ver. Só não ver quem quer. Mas eu acho que, ainda assim, defendo e volto a dizer, respondendo a sua pergunta, profundidade, chute de fora da área e tentar, os jogadores que têm o drible, tentar um lance de pênalti, alguma coisa que possa surpreender na velocidade no contra-ataque. E essa é a minha opinião. Para surpreender e para terminar, Neto, o Veiga mais uma vez não jogou o jogo como eu disse que tinha que jogar. O jogador para dar o passe, para colocar a bola onde ele costuma colocar. Você acha que essa seleção brasileira, Neto, é uma ilusão passageira? Uma seleção que realmente não vai surpreender? 2 jogos, realmente 2 vitórias. É muito cedo para dizer, mas tem alguma esperança no fim do túnel? A esperança que tem no fim do túnel, diga-se de passagem, é eu dormir, porque eu tô com sono, rapaz. Tô até com olheira, diga-se de passagem. E amanhã é quarta-feira ainda, hein? Eu tenho que trabalhar na minha rádio. Agora, com relação à seleção brasileira, eu não sei. Não sei. Eu acho o seguinte, um treinador que coloca o Rafael Veiga no final do jogo, tá de parabéns. Eu queria aplaudir você, rapaz. Mas, diga-se de passagem, se eu soltar o celular vai cair. E aí, ele deixa o Danilo, ele deixa o jogador que ele quer, ou na verdade o que a CBF manda, e aí o nosso querido Fantoche deixa a seleção brasileira realmente enriquecida. 2 vitórias, parabéns para o nosso querido Fernando Diniz. Salve, salve. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, muda de canal, porque aqui estamos para falar a verdade. Se você não gostar, meu garotinho, muda de canal, que nós vai ser amigo do mesmo jeito. Agora, não me ilude, seleção brasileira. Não me ilude que eu gamo. Falar nisso, Sandra, amanhã nós vamos sair, diga-se de passagem. E a seleção brasileira, até o próximo jogo. Só não me convoca para falar não, porque eu vou falar com você. Se eu for falar, mandaram o memorando para Band, mandaram isso e aquilo. Continua mandando. E eu tô na Band, diga-se de passagem. Vamos que vamos, garotinho. É nóis. E vai, Corinthians. Rogério, para terminar. Gostou da seleção brasileira? Você acha que o Brasil tem condição de fazer uma eliminatória tranquila? E o trabalho do Fernando Diniz?
Olha, eu estou convicto que o Fernando Diniz realmente é um grande treinador, tem condição de fazer um grande trabalho e acredito que a seleção vá surpreender aos poucos. Realmente é uma seleção que tem que jogar com um pouco mais de intensidade, de finalizar, volto a dizer, mas defensivamente jogamos bem e acredito que vai fazer um grande trabalho. Tem que ter calma, tem que ter paciência e as coisas vão acontecer no tempo certo. Tá certo, gente. A gente deixa um like, comenta, compartilha e vamos juntos. E até amanhã.